Olá a todos, o meu nome é Abulai, espero que estejam todos bem. Hoje irei resumir aquilo que se passou na terceira jornada do Campeonato Português e dar destaque a outros campeonatos das principais ligas europeias, principalmente de Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França. Começamos pelos resultados do Campeonato Português, da terceira jornada da Primeira Liga, que começou na sexta-feira com o Arouca 2, Famalicão 1. Famalicão continua sem ganhar, com 3 jogos disputados e 3 derrotas. O Arouca finalmente consegue uma vitória, coisa que parecia que não estava a conseguir. Depois tivemos um jogo muito emotivo, com o Braga Moreirense a ficar 2-3, num jogo em que o Braga esteve a ganhar por 2-0 o intervalo, e tudo indicaria que o Braga iria sair com uma vitória fácil de Moreira de Cónegos, mas depois a segunda parte do Moreirense provou exatamente ao contrário, que o jogo foi muito difícil, com 2 golos por volta dos 80 minutos, 84, e depois o Braga lá conseguiu ganhar, mesmo nos descontos do jogo, aos 95 minutos, com o golo de Ricardo Horta. Portanto, foi um grande susto que o Braga apanhou. E depois, no sábado, tivemos mais 2 jogos com 2 equipas grandes, com os 2 grandes de Lisboa a jogarem. Sendo que o Benfica foi a Barcelos ganhar por 2-0, num jogo também muito difícil, em que o Benfica teve que poupar muitos jogadores, a pensar já no jogo de hoje, que acontecerá contra o PSV. Portanto, o Benfica fez para aí umas 7 alterações, mas viu que não estava a conseguir, pois na segunda parte teve que meter alguns dos titulares para resolver o jogo e acabou por ganhar por 2-0. E depois, com 2 golos com o golo de Lucas Veríssimo e um de Grimaldo perto do final, com golos dos dois dos defesas do Benfica, curiosamente. E depois tivemos mais tarde o jogo entre o Sporting e a Belenenses-Chade. Essa sim, a Belenenses-Chade parece uma grande candidata a descer divisão, com o Sporting a ter muitas oportunidades, muito à semelhança que aconteceu na primeira jornada, quando a BSAD foi ao Estádio do Dragão, em que o Porto teve também grandes oportunidades para marcar, mas só marcou 2 golos. O caso do Sporting também só marcou 2 golos e podia ter feito muito mais, mas foi um grande jogo do Sporting que só teve uma equipa em campo, na minha opinião. Só o Sporting é que jogou. A Belenenses-Chade parecia uma equipa muito perdida em campo, não fez aquilo que o treinador estava a pedir. O treinador da Belenenses-Chade é um treinador muito defensivo. O Petit não tem características de um treinador que jogue cara a cara com os adversários, sendo uma equipa muito curta. A equipa da Belenenses-Chade não teve a opção senão pôr o autocarro à frente da baliza, e o Sporting, claro, o Sporting é muito superior ao Belenenses-Chade, portanto facilmente iria conseguir desbloquear. O golo até foi cedo do Sporting, aos 7 minutos, com o golo de Gonçalo Inácio, e depois acho que foi Palhinha, na segunda parte, que aumentou a contagem para 2-0. Resultado que não se viria a alterar, mas peca por escasso realmente, tendo em conta as oportunidades que o Sporting criou. E o Sporting lá conseguiu 3 jogos, 3 vitórias, tal como o Benfica. O Benfica até consegue 6 vitórias no início da época, contando já com os jogos de qualificação para a Liga dos Campeões, que é o principal objetivo para já do Benfica. E pronto, depois passamos para domingo, onde tivemos mais 3 jogos, e tivemos talvez um dos resultados mais surpreendentes, tendo em conta que o Portimonense foi a Tondela, uma equipa que na primeira jornada, por exemplo, tinha ganho 3-0 ao Santa Clara, e que na última jornada, perdeu com o Vizela fora de casa, mas tinha feito já um grande jogo contra um Santa Clara que está a competir nas eliminatórias da Conference League. Recebeu o Portimonense e perdeu por 3-0. Se bem que o Portimonense também tem uma equipa interessante, aliás, o Tondela também o tem. Até são 2 equipas que têm os mesmos objetivos, portanto, receber uma equipa em casa que é o teu adversário direto. É que se fosse contra um Benfica, contra um Sporting, ou contra um Porto, ou mesmo contra o Braga, eu ainda compreendia que o Tondela pudesse perder por 3-0 em casa. Agora, contra um adversário direto, que é o Portimonense, é que não é de ter perdido, é por ter sofrido tantos golos
penso que foi um resultado assim um pouco surpreendente. O Eduardo Quaresma não fez assim uma grande exibição também, teve um pouco perdido em campo. E a equipatória do Tondela também não foi muito eficaz nas oportunidades que teve também, portanto isso ajudou que o Portimonense fosse feliz. O Beto marcou mais um golo, o Elton Bormor também marcou e o Fali Candé também. Portanto, foi uma boa vitória do Portimonense. O Portimonense começou bem o campeonato, já tem 6 pontos em 3 jogos. Tinha perdido no fim de semana passado em casa contra o Gil Vicente, mas antes tinha ganho num terreno difícil ao Guimarães por 1-0, portanto foram 2 vitórias do Portimonense muito boas, apesar de ainda não ter ganho em casa. Depois passamos para o jogo mais polémico do campeonato desta jornada, por assim dizer. O Marítimo Futebol Clube do Porto, que terminou empatado a 1-1. O jogo se realizou na Madeira, num relevado muito péssimo, do qual muita gente se queixa do relevado. Acredito que seja um relevado que não é muito propício a jogos de futebol, principalmente para as equipas com qualidade, como é a equipa do Futebol Clube do Porto. Prejudicam-se muito, porque realmente a Liga tem que ver isso, porque não se pode permitir que um relevado daqueles em que há muita areia, muita erva e o relevado é muito amorfo, não se pode permitir que haja jogos de grande qualidade nesse relevado, na Primeira Liga. Portanto, parece-me que o Estádio da Madeira vai ser interdito, como eu já ouvi nas notícias, que o estádio do Marítimo está interdito. Portanto, eu acho que o Marítimo vai jogar num estádio emprestado para depois não poder prejudicar os outros adversários por causa da relva. Em todo caso, eu acho que o Porto poderia e deveria ter ganho. Empatou a 1-1 com o Marítimo, sendo que na primeira parte o Porto jogou muito bem, teve muitas oportunidades de golo e lá conseguiu marcar por volta da meia hora por intermédio de Luís Dias, sendo que o golo inicialmente foi atribuído a Mehdi Taremi, mas o golo, a Liga acabou por atribuir o golo a Luís Dias. Aos 30 minutos da primeira parte já estava 1-0 para o Porto, sendo que o Porto tinha feito muitas aproximações à baliza do Marítimo, tinha tido muitas oportunidades na primeira parte. Pecava por escasso o facto do Porto ter só marcado um golo ao Marítimo. Já o Marítimo não precisou de fazer muito para chegar ao golo da igualdade, sendo que na primeira parte, no último minuto, o Bruno Chadas acaba por marcar um grande golo também, do pontapé da área, acho eu. Portanto, e foi aos 45 minutos, já a ida para o balneário. Portanto, numa altura em que o Porto de certeza não queria sofrer. Nunca há alturas bons para sofrer golos, mas sofrer o golo já perto do intervalo é realmente muito chato. O Porto acabou por o sofrer, e tendo em conta que o Marítimo estava a tremer muito na defesa na primeira parte, coisa que na segunda parte alterou. O Marítimo na segunda parte cresceu a nível defensivo, pelo menos. O Porto estava a continuar a dominar, mas já na segunda parte não criava assim grandes situações de golo. O Marítimo teve uma defesa mais segura, cresceu muito, por força das alterações que o treinador Júlio Velásquez fez ao intervalo também, das alterações táticas e das alterações nos jogadores também. Foi uma equipa mais confiante do Marítimo em campo. E depois lá conseguiu levar a água ao seu moinho e o jogo acabou empatado. Muito embora tenha havido muita polémica com um penalti que poderia ter havido para o Futebol Clube do Porto, sobre o Francisco Conceição, que é o filho do treinador do Porto. Portanto, mas parece que não houve penalti nenhum, não é? E realmente o árbitro fez uma boa arbitragem, em minha opinião, e foi um jogo que, pronto, a relva também ajudou um pouco, mas julgo que o Porto também tinha condições para ser um pouco mais eficaz e sair da Madeira com uma vitória. Depois passamos para o jogo entre o Vizela e o Vitória de Guimarães, que terminou com uma vitória do Guimarães por 4-0 em casa contra o Vizela.
Ora, finalmente o Guimarães consegue ganhar um jogo e finalmente consegue concretizar as oportunidades que teve. Mesmo assim, o primeiro gol só surgiu aos 70 minutos. E depois lá está. É como diz o Ronaldo, quando o primeiro gol surge, sai o ketchup todo. Portanto, lá ficou com o Guimarães, como não conseguiu ganhar na primeira jornada, perdendo em casa com o Portimonense e tendo empatado com o Estoril lá na casa do Estoril a 0, tendo tido muitas oportunidades para marcar. E no jogo com o Vizela também teve muitas para marcar, lá conseguiu desbloquear matar o borrego, por assim dizer, e conseguiu marcar golos. Marcou por intermédio de André, depois acho que Estupinhã que marcou, Fala e Sacou também marcou, e outro golo já não me lembro quem é que marcou do Guimarães. Mas foi uma boa vitória, uma vitória gorda por parte do Vitória de Guimarães. Penso que o treinador do Guimarães ainda precisa de tempo. Não há dúvidas que ele é um bom treinador. É o Pepa. Fez grande trabalho no Tondela e depois também no Passos de Ferreira. Eu julgo que se ele continuasse no Tondela, o Tondela era capaz de já estar na primeira metade da tabela classificativa. Depois fez um grande trabalho no Passos de Ferreira, onde chegou ao 5º lugar. E o ano passado, precisamente, e deu qualificação europeia para a Conference League, onde o Passos Ferreira e também Santa Clara estão. Esta semana também irei abordar aquilo que será os jogos das equipas portuguesas, mas para já o campeonato. Pepa é um grande treinador, precisa de tempo para afinar algumas coisas, precisa de trabalhar bem em equipa, mas não haja dúvida que o Guimarães é um grande candidato a ir à Europa outra vez este ano. Não haja dúvidas nenhumas. Eu acho que o Guimarães tem uma excelente equipa, só precisa de aproveitar bem que os resultados condizem com aquilo que o Guimarães faz em campo, que isso muitas vezes não acontece. E no caso do Vizela, tem 3 jogos, está a arrancar com algumas dificuldades, tem 3 jogos, 2 derrotas com muitos gols sofridos, um com o Sporting e agora com o Guimarães, e uma vitória em casa com o Tondela. Portanto, o Vizela também está assim um bocado tremido, mas penso que o Vizela também vai fazer um bom campeonato, vai nos presentear com bons jogos. Parece-me que o Vizela também é uma equipa que gosta de jogar a olhos nos olhos com os adversários, e depois muitas vezes apanha adversários que são muito superiores e depois corre o risco também de sofrer muitos gols, como aconteceu com o Sporting e agora com o Guimarães. Agora passamos para os jogos de ontem, de segunda-feira, onde estiveram envolvidos 2 equipas que lá está, que estão na Conference League e que neste campeonato estão a fazer grande trabalho nas competições europeias e que no início deste campeonato estão a começar um pouco mal, com algumas dificuldades. Vamos a falar de Passos Ferreira e Santa Clara. No caso de Passos Ferreira, recebeu o Estoril na capital do Móvel e perdeu por 3-1, com golos de Juan Delgado no parte do Passos Ferreira, e depois tivemos o Gonçalo Franco, não é Gonçalo Franco, é João Franco, a marcar um gol também, Joãozinho, e depois já não lembro quem é que marcou outro do Estoril, mas o Estoril também teve uma boa vitória contra o Passos Ferreira. O Estoril está a ser uma das sensações deste campeonato, neste início pelo menos. Acabadinho de chegar à Primeira Liga, já tem 7 pontos conquistados em 3 jogos, com 2 vitórias e um empate. Sensacional o Estoril, sim senhor. Julgo que o Estoril vai fazer uma época tranquila, com aquilo que está a mostrar agora nestas primeiras 3 jornadas e com aquilo que ainda pode fazer. Julgo que lembro que o Estoril na próxima jornada vai receber o Marítimo em casa. Também parece-me favorito a ganhar o Marítimo, mas depois veremos. Mas está a fazer um grande campeonato o Estoril neste início. O Passos Ferreira tem 3 jogos, uma vitória e 2 derrotas. Está a começar um pouco mal. Teve essa vitória em casa diante do Famalicão por 2-0, que foi uma boa vitória. Podia ter sido por 3 ainda por cima nesse jogo, que eu me lembro até, falhou um penalti. Portanto, foi uma boa vitória na altura contra o Famalicão. Mas depois tem aquele desastre contra o Boa Vista, em que perde por 3-0 no Bessa, e agora recebe o Estoril e quase o mesmo desaire, porque ainda marcou um golo, mas teve o mesmo desaire. Ainda por cima sofreu um golo no final da primeira parte também, e acabou por perder por 3-1. Portanto, o Passos Ferreira tem
tem algum trabalho para fazer em termos de campeonato, se não quiser ter uma época tremida. Mas penso que também vai fazer uma época tranquila, porque eu acho que o Passos de Ferreira não. Passos de Ferreira provavelmente vai perder com o Tottenham e vai ter só que concentrar no campeonato. Mas espero que esteja enganado, espero que realmente consiga passar ao Tottenham, porque isso era um excelente sinal, mas dada a dificuldade do desafio, acho que o Passos de Ferreira vai ter mais tempo depois para concentrar no campeonato. Agora passamos para o jogo entre o Boa Vista e Santa Clara. Também o Santa Clara teve uma derrota clara com o Boa Vista, por 2-0. O Boa Vista também está a fazer está a ter um início de temporada